que a gente viu o Luciano fazendo na troca com o Everton, sendo uma solução imediata no tricolor. Aí a gente tem o Germancano no Vasco, sendo também um cara que entrou e muda o time de tamanho, o Thiago Galhardo no Inter, o Pedro no Flamengo, Vina no Ceará, que chegou e jogou muito, Keno no Galo. A gente preparou 6 nomes aqui para perguntar para vocês e para a galera que está nos acompanhando, que tem que continuar deixando o like aqui, qual contratação de 2020 causou mais impacto técnico na sua equipe? Vou começar contigo, Pedro, certeza, dos 6 caras que você vê na imagem aí, se você lembrar de algum outro que tenha sido contratado essa temporada e de cara já começou a ser solução para a nova equipe, a gente preparou esses 6. Qual contratação de 2020 causou mais impacto técnico na equipe? Cara, eu penso assim, se tirar esse cara, o time estaria bem pior. Eu tento fingir que esse cara não existe. Eu fico ali entre Galhardo e Cano, mas eu acho que o Cano, cara, ele fez muito pelo Vasco já, cara, sozinho. Tem um gol, os gols que ele fez, lembro que no início, o Cazé até falava muito isso, cara. Ele era responsável ele tinha feito 11 gols dos 15 que o Vasco fez, algo assim. Então, eu acho que se você separar o que o cara fez sozinho pelo time, sozinho entre aspas, é óbvio, eu acho que o Cano, é o cara que mais impactou no Vasco e no próprio time. Né? E pode não jogar hoje, né? Cano, a gente vai falar do Vasco mais pra frente no programa, o Cano também, né, tem que só aguardar a confirmação, mas a princípio também não joga hoje por conta da Covid. Então, seria um desfalque tremendo para o jogo de hoje contra o Ceará, que tem um representante aqui, Formiga, que é o Vina. Eu até perguntei, eu falei assim, cara, o Vina chegou esse ano e muito adaptado, joga muito no time do Ceará, faz gol, dá assistências, o Keno veio no meio do Campeonato Brasileiro já para ser uma peça importante no líder da competição. Pedro, quando o Gabigol ficou fora, só tem cara que chegou e jogou bem com a camisa do novo clube. Qual contratação, na tua visão, causou o maior impacto, Formiga? Cara, eu tenho os nomes aí são muito bons, né? Eu acho que o Pedro seria um voto muito alternativo, porque o time já era muito forte, então, assim, o impacto dele inicial não foi quase que nenhum, porque ele era reserva, né, no começo. O Galhardo, eu acho que seria um voto que eu tenho muita vontade de dar aqui, porque ele é responsável de todos aí, ele é o que é responsável pela maior quantidade de gols da equipe, assim, somando assistência e gols, ele tá aí na casa dos 70% do que o Inter faz no Brasileiro. E ele colocou o Inter em determinado momento na liderança e na briga pelo título brasileiro, coisa que o Inter do ano passado não tinha. Então o Galhardo faz ou ajuda a dar uma mudança de patamar do Internacional, só que isso também estava atrelado ao Kudê, né? O Kudê sai, a coisa cai muito, mas quando o Galhardo não está em campo, a coisa cai absurdamente. O Cano, eu acho que ele dá um impacto enorme. Mas, tipo assim, com o Cano ou sem o Cano, o Vasco tá na mesma situação que estava no ano passado. O Cano fez 20 dos 39 gols do Vasco na temporada. Olha isso, cara. É impressionante. Eu poderia votar no Cano, acho que o Luciano também tem um contexto de time muito bom, o Keno a mesma coisa e começou sendo ridicularizado, e na metade do mês passado aquele respira e faz 2 gols, 3 gols num jogo e a coisa muda de onda. Eu fico muito na dúvida entre Vina, Galhardo e Cano, porque assim, o Vina tem o título da Copa do Nordeste, né, em que ele joga muita bola em todo o campeonato. Acho que ele dá sem ele, o Ceará tem um desempenho para brigar lá embaixo. Com ele, consegue estar na metade da tabela e pensar até na metade de cima. Difícil, cara. Para democratizar o debate aí, eu vou no Vina para soltar a bola pro Mauro. Não é que ele vai decidir, né? Porque aqui não é uma competição, mas eu acho que é para mostrar o quanto você tem personificação. Bem plural aqui, uma frente ampla. Nem sempre dá certo a frente ampla, mas tudo bem. Aqui eu nunca vi dar certo, né? Vamos falar, eu nunca vi, mas tudo bem. Ô, Mauro, vamos lá, a gente separou alguns nomes. Sim, de repente tem outros aqui para a galera também avaliar. O Vina no Campeonato Brasileiro tem 6 gols e 3 assistências, né? Em 16 jogos, também uma boa participação do Vina. Eu acho que se a gente for analisar, não estamos analisando o negócio, né? A gente não está analisando quanto cada clube pagou para ter esse jogador, porque aí era uma outra discussão. Porque o Luciano, quanto que vale? Quanto que vale cada um? O Luciano, ele vem numa troca, 6-6, né? Pô, vai Everton e veio Luciano, e a troca foi muito melhor para o São Paulo do que foi para o Grêmio. É o legal que tem argumento para todo mundo, né? Tem mesmo. O Vina, pela bola que ele talvez não tenha jogado na carreira toda.
O Keno já até jogou muito bem no Palmeiras, mas teve aquele problema no início, a adaptação já está voando também, mas, digamos, não é uma surpresa. O Luciano teve momentos muito bons, no próprio Corinthians até se lesionar em 2015, no Fluminense nem tanto, mas estava jogando uma bola que não se esperava de São Paulo. O Pedro está jogando o que eu esperava. Talvez não com tantos números, mas algo parecido. O Pedro, para mim, se você somar os talentos reunidos de Cano, de Galhardo, de Luciano, de Keno e do Vina, para mim não dão um Pedro, tá? Se você tivesse todo esse dinheiro para contratar todos esses jogadores, eu contrataria o Pedro. Até porque, inclusive, são funções parecidas, tá? Enfim, o meu Pedro o Pedro é de seleção brasileira mesmo, né? O Galhardo merecia para as circunstâncias, o Cano está num momento fantástico, e não só esse momento, é bom dizer que já tinha números muito bons. O Keno é um rabiscador, um quebrador de linhas, um ponta mesmo da antiga, usamos um termo mais antigo. O Vina foi, enfim, depois de rodar muito, num grande momento, mais ou menos uma história parecida com a do Galhardo. E o Luciano sempre foi muito bom, mas talvez tenha faltado consistência, ou constância, ou lesões, ou tantas saídas também. Agora o Pedro não, o Pedro é um monstro, né? E pelo momento muito ruim que a gente viu ontem também da Fiorentina contra o Milan, e não só esse momento ruim, como faz falta um Pedro, esse Pedro, que em 4 jogos no ano passado não conseguiu ser na Fiorentina. Então, que o Pedro é o cara mais impactante num time que talvez nem precisasse do Pedro pela excelência de qualidade e quantidade, eu nem discordo do Pedro, mas eu vou por essa questão do impacto técnico e pela importância. O Vina é muito importante ao Ceará, o Keno tem sido outro mais importante, muito importante ao Galo, o Luciano foi fundamental à chegada do São Paulo, o Cano também pelas limitações severíssimas de tudo dentro e fora de campo do Vasco, mas o Galhardo está sendo... O Cano sempre foi isso, centroavante, o Vina talvez não jogasse tão bem, o Keno já jogava bem, o Luciano já jogava bem. O Galhardo, como ele mesmo disse, é uma surpresa para ele o que está jogando. Então o impacto é para ele. Se a gente falasse para o Galhardo durante a pandemia, velho, você vai ser um dos artilheiros do Brasil, um dos craques do Brasileirão e convocado para a seleção brasileira, ele está rindo da nossa cara. Então acho que esse impacto, o do Galhardo, é maior. Então por isso, e deu para pensar outros nomes, eu acho que nenhum nome a mais, um outro a mais eu poderia citar, eu acho que o Galhardo é esse cara mais impactante, sim. E aí o torcedor do Inter, né, vai lamentar, obviamente, o pênalti desperdiçado contra o Atlético Goianiense, contra o América também, que são... Olha que curiosidade, o cara sai da seleção e perde os 2 pênaltis em sequência fundamentais para a trajetória. Maldição da seleção. Loucura, né, cara? O Mauro falou um pouco sobre questão de função, e aí vale, acho que um debate, né? Beleza que, assim, tem atacantes que fazem tudo, né? O Cano é um cara que precisa ser acionado, né? Teve um momento que ele ficou num jejum, foi o pior momento do Vasco. Difícil também saber qual foi o pior momento do Vasco no Brasileiro ou na temporada, mas teve um momento muito ruim que essa bola não chegava. Quando demitiu o Ramon. Desculpa. O pior momento foi quando demitiu o Ramon. E aí você tinha um cara que não, assim, ele não conseguia participar porque ele é o cara para 2, 3, 4 toques definir a jogada. Se isso não se aciona, não vai rolar. O Vina, que acabou sendo o meu voto aí, eu acho que ele consegue produzir, participar e jogar bem, mesmo que o time esteja muito mal. É muito difícil que o Cano faça algo se o time está num dia, por exemplo, péssimo ao ponto de, cara, não acioná-lo, né? Mas aí é muito... Eu entendo o teu ponto, mas já é muito da característica do jogador e da função que ele tem que exercer no time, porque aí eu vou para a parte prática, né, dessa leitura que você faz. Supondo que o Vina esteja jogando muito bem e o Ceará, mas não consiga fazer o gol, o Ceará não vença a partida, né? Hoje tem Vasco e Ceará, por exemplo, e que chegue uma bola para o Cano, ele resolve o jogo numa bola, ele dá um toque na bola, faz o gol, acabou. E ganha o jogo, entendeu? Então tem esse... Ao mesmo tempo que o Vina participa mais, o toque na bola do Cano ele é mais decisivo. E o fato dele, com menos toques, às vezes, decidir mais, também pode dar mais pontos a ele na avaliação. Só que, assim, muito subjetivo, são critérios pessoais, né? É que você lembrou, o Cano tem 20 gols na temporada, né? Isso, dos 39 do Vasco. O Vina, que não tem essa função, tem 16, pô. É um absurdo também, jogo pra caramba também, né? O time faz mais gols. Enfim, são os detalhes, as contratações. Só cara que está se dando bem aqui no futebol brasileiro. Só respondendo aqui o Iago manda assim: o Vina faz o que o Galhardo fez no ano passado, não mudou o Ceará de patamar. Saiu um, chegou outro. Interessante também, se encontrou uma outra solução. Mas o time foi campeão de algo que não foi na temporada passada, né? O Galhardo não foi campeão da Copa do Nordeste. Bem lembrado também. Hero Black, ele fala assim: o Pedro não está contratado, ele está emprestado. Mas para efeito da nossa dinâmica aqui vale, porque ele está jogando.
Não, peraí, que mala, hein, meu amigo? Já vai pro Supremo, hein? Só para deixar... Não, mas peraí. Já vai pro Supremo. Existe contrato de empréstimo e contrato. Tudo tá no papel, tá? O Pedro não veio de favor, nem fio do bigode, não. Tá escrito. Então tá dada a resposta aí, a galera mandando pra gente.